Rede Jovem Pan, Jornal da Manhã. 6h58. Repita. 6h58. Olá, bom dia, você acompanha o Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos. Hoje é quarta-feira, hoje é quarta-feira, 28 de abril de 2021. Hoje é o dia da sogra, por isso que eu errei, viu? Dia Internacional da Educação, Dia Mundial da Segurança e Saúde no Trabalho. Vivemos o outono brasileiro em São José dos Campos, faz agora 17 graus. Ouça o Jornal da Manhã pela internet, acesse jovempansjc.com.br ou pelo aplicativo gratuito Jovem Pan São José dos Campos, disponível para Android e também iPhone. Ainda estamos sem a transmissão ao vivo pelo canal do YouTube para a reforma em nossos estúdios, mas em breve estaremos de volta. O Ministério da Saúde incluiu todas as grávidas e puérperas em grupo prioritário da vacinação contra a Covid-19. Apesar da inclusão, o governo federal afirmou que primeiro devem ser vacinadas as grávidas com doenças pré-existentes que podem agravar os quadros de Covid. Vamos agora aos outros destaques do Jornal da Manhã. Na CPI da Covid, Omar Aziz, eleito presidente, indica Renan Calheiros para a relatoria. Fazenda de São Paulo notifica proprietários de mais de 400 mil veículos finais de placas 9 e 0 com débitos de IPVA. Em reunião, estados defendem reforma tributária ampla. Governo federal inclui mais 200 mil famílias para receber o auxílio emergencial. Homologação de calamidade pública dos municípios pela Assembleia Legislativa de São Paulo já está em vigor. A ANEEL decide que contas de luz em atraso serão corrigidas pelo IPCA. CBF divulga a tabela da Série A2 do Campeonato Brasileiro Feminino. Palmeiras goleia o Independiente e Santos perde para o Boca em jogo pela Libertadores. De novo, Santos. Está no ar o Jornal da Manhã. 7 horas. Repita. 7 horas. Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos. Oferecimento Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper 2139-2230. E assistência médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12-3942-2000. 7 horas, 3 minutos. Repita. 7:03. O presidente Jair Bolsonaro assinou ontem uma medida provisória que institui o Novo Bem, Programa Emergencial de Manutenção do Emprego e da Renda. Ele permite às empresas reduzir a jornada e os salários de seus funcionários como forma de enfrentamento à crise causada pela pandemia de Covid-19. O programa terá duração inicial de 120 dias, podendo ser estendido por mais tempo a partir de uma nova MP. O objetivo do Novo Bem, segundo o governo federal, é garantir a preservação de empregos, a manutenção da renda dos trabalhadores e a continuidade das atividades empresariais, reduzindo assim o impacto socioeconômico das restrições impostas ao funcionamento do comércio e à circulação de pessoas. É necessário cumprir alguns requisitos, como a preservação do valor do salário hora de trabalho e a pactuação de um acordo individual escrito entre empregador e empregado. A redução da jornada e do salário especificamente só pode ser feita nos percentuais de 25%, 50% ou 70%. E o pagamento do bem também se baseia nesses números. O ministro da Casa Civil, Luiz Eduardo Ramos, disse ontem ter tomado escondido a vacina contra a Covid-19 e afirmou que tenta convencer o presidente Jair Bolsonaro a também se imunizar diante do que considera risco para a vida do presidente, segundo áudio vazado de uma reunião. Estou envolvido pessoalmente tentando convencer o nosso presidente, independente de todos os posicionamentos, que nós não podemos perder o presidente para um vírus desse. A vida dele, no momento, corre risco, disse Ramos durante reunião do Conselho de Saúde Suplementar no Palácio do Planalto, em áudio vazado. Ao longo da pandemia, que já matou mais de 395 mil pessoas no Brasil, Bolsonaro disse diversas vezes que não tomaria o imunizante, mas recentemente mudou de discurso e admitiu a possibilidade de ser vacinado. Na gravação, Ramos disse ter tomado a vacina escondido e destacou que as novas variantes são violentas. Ele afirmou ter optado por se imunizar porque, como qualquer ser humano,
quer viver. Em nota, a Casa Civil informou que no dia 18 de abril, o ministro tomou a primeira dose da vacina da AstraZeneca em Brasília como cidadão comum em seu carro e enfrentando fila como qualquer brasileiro. Ao dizer de maneira informal que teria tomado a vacina escondido, o ministro se referia ao fato de ali estar um dos mais de 38 milhões de brasileiros que já se vacinaram e não o ministro de Estado, disse a nota. O Ministério da Saúde enviou uma nota técnica orientando que todas as grávidas e puérperas sejam colocadas no grupo prioritário para receber a vacina contra a Covid-19. Em 15 de março, o governo já tinha incluído as gestantes com comorbidades. Apesar da inclusão, o governo federal diz que primeiro devem ser vacinadas as grávidas com doenças pré-existentes que podem agravar os quadros de Covid. A coordenadora do Programa Nacional de Imunizações, Franciele Francinato, explicou que a decisão foi tomada visto que grávidas e puérperas têm risco maior de hospitalização por Covid-19. O Ministério da Saúde ressalta que na atual etapa da campanha de vacinação, o foco no país é a vacinação de pessoas com comorbidades e pessoas com deficiência permanente. Somando a esses dois perfis, as grávidas, o total de pessoas estimado é de 28 milhões. O Senado instalou ontem a CPI da Covid, Comissão Parlamentar de Inquérito responsável por apurar ações e omissões do governo federal e eventuais desvios de verbas federais enviadas aos estados para o enfrentamento da pandemia. Durante a sessão, o senador Omar Aziz, do PSD, foi eleito presidente e Randolfo Rodrigues, do Rede, vice-presidente. Em seguida, Omar Aziz indicou Renan Calheiros, do MDB, relator dos trabalhos. Com a definição dos 3 senadores, prevaleceu o acordo feito pela maioria dos parlamentares da CPI, que reuniu as maiores siglas, MDB, PSD, a oposição e independente. Aliados do governo tentaram impedir que Renan assumisse a relatoria. Na noite de segunda-feira, a Justiça Federal em Brasília chegou a conceder uma liminar, decisão provisória, atendendo a um pedido da deputada Carla Zambelli, do PSL, para suspender a eventual escolha de Renan para relator. A mesa do Senado recorreu e o Tribunal Regional Federal da Primeira Região, com sede em Brasília, derrubou a decisão. Ontem eu vi na TV também que o Flávio Bolsonaro, o senador Flávio Bolsonaro, esteve lá nesta CPI, ele não faz parte dessa comissão, mas foi lá e ele falou que realmente as pessoas precisam ficar em distanciamento social. Como as coisas mudam, né? Era contra máscara, era contra distanciamento social, é contra tudo, né? Agora está começando a ficar a favor. Por que será, hein? A Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo vai notificar proprietários de 400 mil veículos que apresentam débitos do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores, IPVA. Os débitos são referentes ao exercício de 2020 de veículos com finais de placa 9 e 0 e também de remanescentes dos exercícios de 2016 a 2020 de todas as placas. A Fazenda enviará ao domicílio tributário de cada proprietário um comunicado de lançamento de débitos de IPVA. O aviso traz a identificação do veículo, os valores do imposto, da multa incidente, 20% do valor devido e dos juros por mora, além de orientações para pagamento ou apresentação de defesa. O lote de notificações totalizam 397 milhões de reais. O contribuinte que receber o comunicado de lançamento de débito tem 30 dias para efetuar o pagamento da dívida ou efetuar sua defesa. Estradas. Rodovia Presidente Dutra e também a rodovia Ayrton Senna, neste momento ambas têm situação bastante semelhante, trânsito flui bem, não há pontos de lentidão, segundo informações das concessionárias que administram estas rodovias. Corredor Ayrton Senna Cavalho Pinto, aqui no trecho do Vale do Paraíba, segue também com trânsito livre. A Floriano Rodrigues Pinheiro, que dá acesso a Campos do Jordão, ao sul de Minas, também tem trânsito livre, tem boa visibilidade, embora com tempo nublado. A Oswaldo Cruz, que liga Taubaté ao Ubatuba, também tem trânsito fluindo bem, mas tem neblina em alguns pontos, principalmente ali na altura de São Luís do Paraitinga, no finalzinho do trecho de Planalto, começo
começo do trecho de serra, tem bastante neblina neste momento, inclusive o trecho de serra da Oswaldo Cruz tem pistas molhadas agora, mas o tempo vai melhorando. A chegada ao Ubatuba tem um solzinho querendo aparecer. A rodovia dos Tamoios, que liga São José a Caraguá, apresenta também trânsito livre e a mesma situação, tempo nublado no trecho de serra, também no trecho de Planalto. Tem obras a partir do quilômetro 64 e a Tamoios tem pare e siga no trecho de serra neste momento, por causa das obras de duplicação das pistas. Agora 7h10. Repita. 7h10. Em reunião com o secretário da Receita Federal, José Roberto Tostes Neto, representantes dos estados brasileiros defenderam uma reforma tributária mais ampla do que a proposta pelo Ministério da Economia e que está em discussão no Congresso. A informação é do Comitê Nacional de Secretários da Fazenda, Finanças, Receitas ou Tributação dos Estados e Distrito Federal. A Secretaria da Receita Federal não quis comentar o pedido. O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, tem defendido uma reforma fatiada em linha com o governo. Nesta semana, ele afirmou que a versão inicial da reforma será divulgada em 3 de maio. Em julho de 2020, o governo anunciou a primeira parte de sua proposta de reforma tributária, prevendo a unificação do PIS e da COFINS e a criação de um novo tributo sobre valor agregado, com o nome de contribuição social sobre operações com bens e serviços. Desse modo, a proposta contempla até o momento somente parte da tributação sobre o consumo. Ainda sobre o Lira, ele diz que 100% dos pedidos de impeachment de Bolsonaro são inúteis. A convite da Frente Parlamentar em Apoio às Pessoas com Autismo da Câmara de São José dos Campos, a Prefeitura realizou ontem a apresentação da carteira de identificação da pessoa com transtorno do espectro autista. O documento vai facilitar a identificação do autista e será uma ferramenta de inclusão social. A apresentação foi feita pela Secretaria de Apoio Social ao Cidadão. Ao mesmo tempo, São José dos Campos está participando da campanha nacional de conscientização do autismo. As ações da Frente Parlamentar em Apoio às Pessoas com Autismo, instituída em 2018, também resultaram na criação do Programa Municipal RIA, Rede de Inclusão do Autista, em 2019, com o intuito de identificar, monitorar e incluir pacientes com diagnóstico nos serviços públicos. Agora 7h11. Repita. 7h11. E Justiça procura trabalhadores donos de 3 bilhões de reais esquecidos em contas na Caixa e também no Banco do Brasil. Justiça brasileira já encontrou o dinheiro. 3 bilhões de reais em contas judiciais na Caixa Federal e no Banco do Brasil. Falta localizar empresas e trabalhadores a quem pertencem os valores. Os depósitos foram localizados pela Corregedoria Geral da Justiça do Trabalho pelo projeto Garimpo, criado há pouco mais de 2 anos para regulamentar depósitos bancários resultantes de processos jurídicos. Em fevereiro do ano passado, eram 2 bilhões rastreados, dos quais 183 milhões foram disponibilizados aos donos das contas. Depois disso, em apenas um ano, foi encontrado mais 1 bilhão de reais e apenas 268 milhões já tem dono. O dinheiro fica parado como depósito recursal, deixado como garantia por empresas quando uma decisão judicial entra em recurso na Justiça do Trabalho. De acordo com o corregedor, ministro Aloísio Corrêa da Veiga, a maior parte pertence a empresas, mas tem uma boa parcela esquecida nas contas de trabalhadores. Em muitos casos, são resíduos de correção monetária calculada após a fase de execução de processos já encerrados. O prazo para saque de contas, a maior parte pertence a empresas, mas tem uma boa parcela esquecida nas contas de trabalhadores. Em muitos casos, são resíduos de correção monetária calculada após a fase de execução de processos já encerrados. O prazo para saque de contas judiciais Observada em vários estados brasileiros. Segundo o Butantan, a variante sul-africana é a que mais preocupa. As outras duas são, por enquanto, variantes de interesse, ou seja, elas são monitoradas com atenção, mas ainda não indicam um possível agravamento da pandemia. O Instituto diz que ainda é cedo para afirmar que essas variantes são mais transmissíveis ou mais agressivas do que as variantes brasileiras P1 e P2.
A vegetação é a principal causa de impacto no fornecimento de energia elétrica em São Francisco Xavier, distrito de São José dos Campos. Visando aprimorar a qualidade e segurança do serviço à população, a EDP, distribuidora de energia elétrica do Vale do Paraíba, reforçará o serviço de poda de árvores sobre a rede local por meio de um mutirão. A ação será feita hoje, amanhã e sexta-feira com a parceria da Prefeitura Municipal. Equipes especializadas da EDP realizaram inspeções prévias detalhadas e mapearam os serviços a serem executados. A partir disto, serão iniciados os trabalhos de poda da vegetação com impacto no sistema elétrico na região central e em parte do bairro Rio do Peixe. A distribuidora realizará a poda e a tritura e a prefeitura fará o transporte dos resíduos e utilizará para a compostagem em hortas do próprio distrito. No Jornal da Manhã, tempo e temperatura. E nesta quarta-feira, o litoral norte terá muita nebulosidade e chuva. No Vale do Paraíba, o dia será nublado, com menor chance de chuva e com algumas aberturas de sol. As temperaturas estarão estáveis. Em São José dos Campos e Jacareí, os termômetros devem marcar hoje máxima de 25 graus. Nesse momento, temos 17 graus. Agora 7h21. Repita. 7h21. O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 15, IPCA 15, que é uma prévia da inflação oficial do país, ficou em 0,60% em abril, 0,33 ponto percentual abaixo do resultado de março. No ano, o indicador acumula alta de 2,82% e em 12 meses de 6,17%, acima do teto da meta do governo, que é de 6%. Em março, o indicador acumulado em 12 meses ficou em 5,52%. De acordo com o IBGE, o grupo de transportes continuou sendo a principal influência no IPCA 15, embora tenha desacelerado de 3,79% em março para 1,76% em abril. Já o segundo maior impacto partiu do grupo de alimentação e bebidas, que acelerou de 0,12% para 0,36%. E Jacareí recebeu um novo lote de vacinas contra a Covid-19, contendo 4.030 doses do imunizante. A cidade retoma a campanha de vacinação para idosos residentes na cidade hoje e amanhã. Ao todo, Jacareí recebeu 2.300 doses do imunizante fabricado pela AstraZeneca em parceria com a Fiocruz, destinados para aplicação de primeira dose, e 1.730 da Coronavac, destinados para aplicação de segunda dose. Hoje poderão receber a primeira dose da vacina todos os nascidos até abril de 1958, 63 anos. Não haverá aplicação de segunda dose. Já amanhã, a vacinação será destinada para aplicação de segunda dose aos idosos de 68 anos que receberam a primeira dose da vacina no dia 5 de abril ou em data anterior. É interessante isso, né? Tá chegando a minha vez já também, viu? Mas a impressão que eu tenho é a seguinte: quanto mais próxima ela fica, mais longe ela está. Mais demora. Mais demora, impressionante isso, né? Tomara que chegue logo. Acho que é a expectativa, né, Clemente? Né? E o medo, né? Exato, né? Tá chegando. Como diz o nosso diretor Edson Goulart, você tá com neura. Agora, tô com neura mesmo, viu? Dá medo, viu? Se pra você tá demorando, pra mim, então, só ano que vem. Aham. Será que... Deixa pra lá, vai. Agora a hora, por favor, Giovana, vai. Agora 7h23. Repita. 7h23. Bem, o preço da gasolina contribui para a nova desaceleração do custo de vida do brasileiro. O custo de vida dos brasileiros voltou a desacelerar, puxado principalmente pelo recuo do preço da gasolina. De acordo com números divulgados pela Fundação Getúlio Vargas, o IPCS, calculado com base nos preços coletados entre os dias 23 de março e 22 de abril, variou 0,39% na comparação com a medição anterior, feita entre 23 de fevereiro e 22 de março. O IPCS anterior, divulgado em 15 de abril, tinha avançado 0,74%. Considerando a medição mais recente, o índice de preços ao consumidor semanal agora acumula alta de 6,71% nos últimos 12 meses. De acordo com o monitoramento da FGV,
Na apuração de preços mais recente, 4 das 8 classes de despesas que compõem o índice variaram para baixo, sendo que a maior contribuição nesse sentido partiu do grupo de transportes, que variou de 2,45% na medição encerrada em 15 de abril para 0,77% na que terminou no dia 22, com destaque para o comportamento da gasolina, cuja taxa passou de 6,91% para 2,26%. Também recuaram os custos dos grupos habitação, vestuário e despesas diversas. E individualmente, além da gasolina, destaque para os custos mais baixos entre uma medição e outra, do gás de botijão e do aluguel residencial. Em contrapartida, o grupo alimentação impediu uma desaceleração maior do IPCS, com destaque para hortaliças e legumes, que variaram de menos 4,59% para menos 3,69%. Também contribuíram nesse sentido os grupos saúde, cuidados pessoais e comunicação. Já o grupo educação, leitura e recreação se manteve estável, repetiu a taxa de variação de menos 0,76% registrado na última apuração. Da Rádio 2, Milena Abreu. Um homem foi detido na Vila Adiana ao se passar por policial civil nesta semana em São José dos Campos. De acordo com a polícia, ele vendia um carro quando se apresentou ao cliente como policial, mas a pessoa suspeitou e acionou a polícia. O homem de 41 anos havia marcado o local para se encontrar com um cliente interessado em comprar um veículo que ele havia anunciado em um site de vendas. Ao entrar no veículo, o cliente viu coletes com o emblema da Polícia Civil e percebeu que o homem tinha um volume sob a camiseta. Ao ser questionado, o falsário se identificou como policial e disse que atuava em um distrito policial na cidade. O comprador suspeitou do homem porque ele mudou o valor da venda do veículo no encontro. O cliente acionou a polícia, que flagrou o falso policial. O homem foi detido e encaminhado à delegacia, mas vai responder pelo caso em liberdade. Os itens que estavam com ele foram apreendidos. Sempre é bom forçar, né? Aqui, colocar para o ouvinte o perigo que é você pega no site, no Facebook da vida, por exemplo, qualquer outra rede social, e vai lá para ver o carro, para ver alguma coisa para comprar, e muitas vezes isso é um crime, você pode ser morto em razão dessa, que infelizmente não deveria ser assim, mas o ser humano é terrível, né? Tem gente boa, a maioria é muito boa, mas tem gente que, pelo amor de Deus, só por Deus mesmo, né? Porque não é fácil, né? O que tem de bandido, o que tem de gente mal intencionada é impressionante. Essa é a realidade. A hora. 7h27. Repita. 7h27. Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos. Oferecimento Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper 2139-2230. E assistência médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12-3942-2000. 7h29. Repita. 7h29. Após promulgação do presidente da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, deputado Carlão Pinhatari, entrou em vigor ontem a homologação dos decretos de calamidade pública. A medida foi aprovada em sessão extraordinária no último dia 22. Em sua construção, os parlamentares buscaram formas de tornar a norma mais segura contra o mau uso do recurso público, sem interferir na urgência das prefeituras em destinar recursos ao combate da pandemia do coronavírus. Com isso, a Assembleia Legislativa dá ciência ao Tribunal de Contas do Estado de São Paulo da situação dos municípios. Quando o órgão fiscalizador for avaliar as contas anuais da prefeitura, saberá que aquele município decretou calamidade, justificando a flexibilidade fiscal e o descumprimento de metas orçamentárias. Pelo texto, o reconhecimento é válido apenas para o ano de 2021, em razão da pandemia. Dos 135 municípios que já enviaram um decreto de calamidade pública à Lesp estão Cunha, Jambeiro, Pindamonhangaba, Santa Branca, Santo Antônio do Pinhal, São Bento do Sapucaí e Ubatuba. Um grupo investigado por tráfico internacional de mulheres e exploração sexual
fez cerca de 200 vítimas, informou ontem a Polícia Federal. Entre as vítimas estão menores de idade. 6 pessoas foram presas, 4 no Brasil, em Foz do Iguaçu, Paraná, São Paulo, Goiânia e Rondonópolis, Mato Grosso. Uma em Portugal e outra na Espanha. A prisão na capital paulista é do investigado apontado como principal alvo do esquema criminoso. O homem foi encontrado em uma casa no bairro Granja Julieta. Na residência de luxo, policiais apreenderam documentos e mídias para investigar se há mais envolvidos. Uma mulher foi presa na Espanha. Ela é apontada como a despachante do grupo, responsável por facilitar e falsificar a documentação para enviar as vítimas a outros países. Os nomes dos investigados são mantidos em sigilo durante a investigação, informou a Polícia Federal. A Polícia Federal informou que o grupo criminoso abordava as vítimas pelas redes sociais e se apresentava como representante de marca de maquiagem e produtos de beleza. Foi o que eu falei agora há pouco, né? O perigo que é a rede social, né? É muito legal, tecnologia, né, Eloy? É um momento de a evolução, né, da comunicação, mas infelizmente as pessoas usam ainda para fazer o mal, né? Infelizmente, Clemente, é aquela situação que eu lembro até, a gente já comentou sobre isso no Jornal da Manhã, o ser humano tem uma capacidade pro bem e pro mal praticamente na mesma proporção. É impressionante. Realmente, todo cuidado é pouco. Ainda bem que tem polícia, né? Ainda bem, e que funciona, né? Na maior parte das vezes. Sim. O governo federal liberou o auxílio emergencial 2021 para mais 206 mil famílias. Os nomes podem ser consultados no site cidadania.gov.br/auxílio. Os novos elegíveis começarão a receber os pagamentos a partir de 16 de maio, junto com o segundo ciclo dos pagamentos, ou seja, receberão a primeira e a segunda parcelas ao mesmo tempo. Segundo o Ministério da Cidadania, dos 206 mil novos aprovados, 142 mil têm direito à cota de R$150. São pessoas que moram sozinhas. 39 mil vão receber R$250, enquanto 23 mil são mulheres, chefes de família, que sustentam a casa sozinhas e receberão a cota de R$375. Vamos agora aos indicadores econômicos. O Ibovespa voltou a fechar abaixo dos 120 mil pontos em meio às expectativas para a CPI, a Comissão Parlamentar de Inquérito da Covid. O principal índice da Bolsa de Valores brasileira encerrou o dia ontem em queda de 1% aos 119.388 pontos. Já o dólar terminou a terça-feira em alta de 0,23%, cotado a R$5,46 na venda. A Bolsa de Nova York fechou ontem com tendências opostas, um dia antes da conclusão da reunião da política monetária do Federal Reserve, o Fed, o Banco Central americano. O principal índice de Wall Street, o Dow Jones, permaneceu estável em 33.984 pontos, com alta de 0,01%. Já o tecnológico Nasdaq fechou em queda de 0,34% a 14.090 unidades. Euro no Brasil fechou cotado a R$6,60, com alta de 0,23%. E é hora da boa notícia. Estudantes e acadêmicos brasileiros foram incluídos na lista de viajantes estrangeiros que podem solicitar a entrada nos Estados Unidos. De acordo com o anúncio realizado pelo Departamento de Estado americano ontem, apesar de flexibilizar a regra que vetava a chegada de turistas brasileiros no país desde maio de 2020, a decisão não permite a entrada imediata dos viajantes. A determinação autoriza que estudantes, acadêmicos que possuem vistos específicos para programas de intercâmbio, indivíduos em busca de serviços de saúde e jornalistas solicitem uma exceção de interesse nacional para ingressar no país. Até o momento, a solicitação está aberta a pessoas que residem no Irã, Brasil, China, Reino Unido, Irlanda e África do Sul. Vamos para lá, Giovana? Vamos para lá. Lá pelo menos a gente já poderia ser vacinado, Clemente. Lembrar de jornalistas, né? Tem que enfim lembrar de jornalistas, né? Uma coisa que... Tava na hora, né? Passou da hora, Eloy. A hora. 7h35. Repita. 7h35.
As autoridades belgas decidiram ontem proibir a entrada no país de viajantes provenientes do Brasil, da Índia e África do Sul para tentar prevenir a propagação das variantes locais da Covid-19. A decisão será formalizada por meio de um despacho do Ministério do Interior, que vai detalhar as modalidades da medida, que prevê apenas algumas exceções, especialmente para diplomatas ou membros de organizações internacionais cujas viagens sejam consideradas essenciais. A Bélgica detectou recentemente 20 casos da variante indiana da Covid-19 em um grupo de estudantes provenientes da Índia, que se somam a pelo menos mais 7 casos registrados em diferentes pontos do país. De acordo com as autoridades sanitárias belgas, a variante britânica continua a ser a predominante na Bélgica, representando cerca de 85% dos casos de infecção. Enquanto as variantes brasileira e sul-africana representam cada menos de 5% dos casos positivos. O economista Eduardo Luiz Gonçalves Rios Neto foi nomeado presidente do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. A nomeação foi publicada ontem no Diário Oficial. Eduardo Rios Neto, que era diretor de pesquisas do Instituto, foi indicado ao cargo pelo ministro da Economia, Paulo Guedes. Formado em economia, ele possui doutorado em demografia, é membro da Academia Brasileira de Ciências e professor titular aposentado da Universidade Federal de Minas Gerais. A nomeação dele para o cargo acontece após Suzana Cordeiro Guerra pedir exoneração do cargo de presidente do Instituto, alegando motivos pessoais e de família. Ela deixou o comando do IBGE após forte redução de recursos para o censo 2021. Agora 7h37. Repita. 7h37. Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos. Oferecimento assistência médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12-3942-2000. E Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper 2139-2230. 7h40. Repita. 7h40. Nossos estúdios estão em reforma e por isso a gente não está transmitindo as imagens pelo nosso canal no YouTube, mas todo o áudio do Jornal da Manhã será disponibilizado no nosso canal, somente o áudio. Tudo para trazer a Panflix para São José dos Campos. É o serviço de streaming de graça da Jovem Pan, com conteúdo exclusivo para a região do Vale do Paraíba. Mas você pode continuar acompanhando o Jornal da Manhã também pela internet, através do nosso site jovempansjc.com.br ou então pelo aplicativo gratuito Jovem Pan São José dos Campos. Está disponível para Android e também para iPhone. E agora, as informações esportivas no Jornal da Manhã. Rádio Jovem Pan. Esportes. Foi uma vitória de campeão. O Palmeiras goleou o Independiente Del Valle por 5-0 na noite de ontem no Allianz Parque e mostrou que jamais deixou de ser um grande candidato a erguer novamente a principal taça do continente. Rony, com 2 gols e uma assistência, comandou a grande noite alviverde, que também teve Luiz Adriano, Patrick de Paula e Danilo Barbosa como artilheiros. O tamanho da vitória ganha eco em um acontecimento recente. Foi este Del Valle que eliminou o Grêmio na pré-Libertadores com vitórias nos 2 jogos. Com a goleada, o Palmeiras manteve 100% de aproveitamento na Libertadores. Chegou a 6 pontos e abriu vantagem na liderança do Grupo A do torneio. Começa a se complicar a situação do Santos na Copa Libertadores mesmo, depois de apenas 2 rodadas. A derrota por 2-0 para o Boca Juniors na noite de ontem na Bombonera foi mais um capítulo de dias conturbados no Peixe, que vem de estreia ruim na competição internacional, derrotas pelo Paulistão e o pedido de demissão do técnico Ariel Roland. Sob o comando do interino Marcelo Fernandes, o Peixe até fez bom primeiro tempo. Teve chances de vencer, mas desabou no segundo tempo ao sofrer o gol de Tevez. Carrasco da noite, o veterano de 37 anos, velho conhecido pela passagem no Corinthians, ainda deu assistência para a Vila marcar o segundo e resolver o jogo. Os últimos dias deixaram o Santos sem Soteldo, sem técnico, em situação difícil no Campeonato Paulista e agora já sob risco na fase de grupos da Libertadores.
O elenco do Corinthians realizou na noite de ontem um treinamento no gramado da Neoquímica Arena. A atividade teve início às 6 da tarde e foi mantida em sigilo para que se evitasse aglomerações de torcedores nos arredores do estádio. Foi o segundo treino preparatório para o confronto diante do Penharol, que acontece amanhã pela segunda rodada da primeira fase da Sul-Americana. Wagner Mancini promoveu um trabalho de marcação e passes em espaço reduzido. Depois o treinador comandou uma atividade de cruzamento e finalizações dos dois lados do campo. Todo o elenco foi levado ao estádio, até mesmo o meia Fecim, que não está inscrito nos campeonatos. Segundo a assessoria de imprensa do clube, o Timão fará seu último treino preparatório para a partida diante dos uruguaios na tarde de hoje no CT Dr. Joaquim Grava. O Campeonato Brasileiro Feminino A2, divisão de acesso da competição nacional, vai começar em 16 de maio. A competição é considerada a mais democrática do calendário do futebol feminino por contar com representantes de todos os estados do país, mais o Distrito Federal. Em tabela divulgada pela Confederação Brasileira de Futebol, CBF, o destaque da primeira rodada será o confronto entre Vasco e América Mineiro pelo Grupo F. As partidas ainda terão local e data definidos. O formato de competição segue o mesmo da edição passada. 36 equipes serão divididas em 6 grupos compostos por 6 clubes. Os componentes de cada grupo vão se enfrentar em 5 rodadas. Apenas os 2 primeiros avançam às oitavas de final, além dos 4 melhores terceiros colocados. O técnico Hernan Crespo, do São Paulo, realizou atividades técnica e tática ontem para a montagem da equipe que enfrenta o Rentistas amanhã no Morumbi na segunda rodada da fase de grupos da Libertadores. Assim como na segunda-feira, o atacante Pablo e o lateral direito Orejuela, ambos em recuperação de lesões, treinaram normalmente e devem estar à disposição para a partida contra a equipe uruguaia. Crespo não terá o zagueiro Léo para o jogo, já que ele foi expulso na estreia da equipe contra o Sporting Cristal no Peru. Miranda é o favorito para formar o trio de defesa com Arboleda e Bruno Alves. A Confederação Brasileira de Atletismo informou ontem que manifestou interesse à Federação Continental da modalidade de receber o Campeonato Sul-Americano Adulto. O evento estava marcado para Buenos Aires, Argentina, entre os dias 14 e 16 de maio, mas as autoridades sanitárias argentinas vetaram a realização por conta da pandemia no país. A competição vale pontos no ranking da Federação Internacional de Atletismo e é uma das formas de classificação à Olimpíada de Tóquio, no Japão. O evento sul-americano também assegura o campeão de cada prova no Mundial da modalidade do ano que vem, marcado para Oregon, nos Estados Unidos. Agora 7h45. Repita. 7h45. Jornal da Manhã. Radares. Radares móveis hoje em São José dos Campos estarão posicionados na Avenida Ironman Victor Garrido, no Urbanova, onde a velocidade máxima permitida é de 50 km por hora, e também teremos radares móveis em São José, na Avenida General Motors, no Jardim Motorama, Rua José Guilherme de Almeida, no Jardim Satélite, e também na Avenida São João, no Jardim Esplanada. Estas 3 vias, a velocidade máxima permitida é de 60 km por hora. Tem programação do Fumacê em São José dos Campos para hoje na região norte, nos bairros Taquari, Veracruz, Costinha, Bairro dos Freitas, Condomínio Village Alpino e Condomínio Fazendão. Rádio Jovem Pan. Estradas. Atualizando a situação das principais rodovias que cruzam a nossa região, e não tá boa a notícia agora não. Infelizmente, pela rodovia Presidente Dutra, a gente já tem vários pontos de lentidão, inclusive aqui em São José dos Campos. No sentido São Paulo, trânsito lento agora na pista expressa, no quilômetro 138 e também no 143. E aí um pouquinho mais à frente, no 144, pista marginal ali próximo da Revap, também tem trânsito lento agora aqui em São José dos Campos. Todos os pontos aí por causa do excesso de veículos. A partir de Guarulhos também, lentidão no quilômetro 208 na pista expressa, no 220, 223 e também no 226 na pista marginal. Todos os pontos aí na altura de Guarulhos e também todos os pontos por causa do excesso de veículos nesta manhã. Rodovia Ailton Senna já está com trânsito complicado também no sentido capital. A lentidão vai ali na altura de Guarulhos, do quilômetro 20 até o quilômetro 18, e também tem lentidão no sentido interior,
também ali na altura de Guarulhos, pela rodovia Ailton Senna, os pontos aí da Ailton Senna também por causa do excesso de veículos. Já o corredor Ailton Senna Cavalho Pinto, aqui no trecho do Vale do Paraíba, segue com trânsito livre. Floriano Rodrigues Pinheiro, que dá acesso a Campos do Jordão, sul de Minas, segue também com trânsito livre, com boa visibilidade. Nesse momento, inclusive, a gente tem sol em praticamente toda a extensão aí da Floriano Rodrigues Pinheiro. A Oswaldo Cruz, que liga Taubaté ao Ubatuba, e também a rodovia dos Tamoios, que liga São José a Caraguá, ambas têm situação bastante semelhante agora. Trânsito é livre, nesse sentido o motorista não enfrenta problemas. Tem trechos onde a visibilidade está muito boa, o sol até aparece em alguns pontos por ali, mas ainda tem alguns trechos com neblina e aí, é claro, o motorista tem que redobrar a atenção. A rodovia dos Tamoios tem obras a partir do quilômetro 64 e nesse momento tem pare e siga no trecho de serra, justamente por conta das obras de duplicação das pistas. Agora 7h48. Repita. 7h48. Eloy, acabei de ter informação aqui do nosso diretor-geral Edson Goulart, que hoje seu Tuta completa 90 anos, né? A história do rádio passa pela família Machado de Carvalho. Interessante isso, seu Tuta, 90 anos, pai do nosso presidente. Patriarca da rede Jovem Pan, né? Do Grupo Jovem Pan, pai do Tutinha, do Marcelo, enfim, né? 90 Não anos. só da Pan, né? Porque o seu Tuta tem uma história na TV que, olha, TV, com certeza, vai né? longe, né? Haja visto hoje a Panflix, né? Exatamente, tá aí, tá no DNA da família, né? Parabéns, seu Tuta, aí pelos 90 anos, que legal, hein? A hora, mais uma vez, a hora. 7h49. Repita. 7h49. Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos. Oferecimento Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper 2139-2230. E assistência médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12-3942-2000. 7h51. Repita. 7h51. E vamos às reclamações ouvintes no nosso WhatsApp, Eloy Moreno, que é o 99707-7791. Vamos começar aqui o Luiz Carlos, né, que ontem você não falou dele, né, Eloy? Exatamente, vamos trazer aqui o Luiz Carlos de Jacareí, a gente avisou que ia colocar no ar hoje, né? E o Luiz Carlos... queria cortar, não deixei, viu? Ah, é? É. Não sei não se é isso, hein? Conhecendo o Clemente, eu não sei não, viu? Bom, mas brincadeiras à parte, né? O que o Luiz Carlos reporta pra gente, uma situação bem complicada. Ele é de Jacareí, até mandou um vídeo mostrando o que está acontecendo. Ele relata que tem água sendo jogada fora há mais de uma semana no bairro Parque dos Príncipes, na rua Dom Felipe, altura do número 69. O Luiz Carlos contou pra gente que ele tentou fazer o registro de reclamação no aplicativo do SAI, mas não finaliza na hora de colocar o arquivo de imagem. Ou seja, dois problemas. O vazamento de água e o aplicativo que não funciona. Exatamente. Com certeza o pessoal do SAI está ouvindo lá, a Juliane Guedes, ou Nelsinho Priante, que é o presidente do SAI, e logicamente providências serão tomadas urgentes. Exato, e é uma situação onde a gente vê... urgentes. A gente vê água potável vazando lá, parece uma mina, só que não, né? Tá vazando do asfalto o negócio. O Tiago Vieira, que também é de Jacareí... Ué, do asfalto? É, parece uma mina, mas está saindo do asfalto. Então é água encanada, Clemente. O Tiago Vieira, que é nosso ouvinte de Jacareí, ele é morador do Jardim Marcondes, ele mandou imagens da Avenida Engenheiro Davi Monteiro Lino. Tem mato tomando conta de toda a calçada. Ele diz que é uma das principais entradas da cidade. Muitas pessoas, inclusive, utilizam ali para fazer exercícios todos os dias. Pelas fotos que o Tiago mandou, realmente o mato está bem alto, uma situação que demanda atenção. A gente estava comentando ontem de que a cidade tá bacana, mas ainda tem alguns pontos aí que merecem a atenção do pessoal que cuida dessa zeladoria da cidade, né? Com certeza, o pessoal jornalismo da prefeitura está ouvindo, vai mandar para a Claude Melo de Moura, que é a secretária de meio ambiente também, sempre esqueço a outra função, zeladoria, né? Zeladoria, zeladoria. Exato. Aliás, falando dessa questão, Clemente, a gente tem mais uma reclamação de Jacareí. Antes disso, só um gancho, a gente sempre falou aqui de parte de zeladoria, Jacareí não tinha zeladoria, né? E agora tem, né? Tanto é que é bacana isso. Sim, vai levar um tempo até botar a casa em ordem, né? Porque é muita coisa para fazer, né? Muita coisa e tal, mas já tá dando um visual melhor, como ela disse aqui no microfone do Jornal da Manhã, né? Que ela ia cuidar da zeladoria do município, né? E bacana isso, né? Inclusive, aproveitando esse gancho aí, Clemente, o Tiago, que também é nosso ouvinte aqui de Jacareí, inclusive ele mandou áudio, mandou foto e fazendo uma reclamação de uma situação de uma poça d'água
que fica na Rua Maria Aparecida Prado, altura do número 237, no Jardim Santa Maria, o prolongamento ali da rua, tá do mesmo jeito. Não é pequena, né? Não é. E tem um detalhe, quando o Tiago mandou a foto ontem pra gente, eu confesso que eu olhei a foto, eu falei, parece que é a mesma foto que o Tiago já tinha mandado. Aí eu fui confirmar, realmente é a mesma foto que ele tinha mandado em janeiro, só que dá pra ver que em janeiro não tinha mato, mas tinha água. E agora a foto que ele mandou, água e mato. Então, ou seja, a água alimenta o mato. Exatamente, é mais um ponto aí que demanda atenção, vou repetir aqui, Rua Maria Aparecida Prado, altura do número 237, no Jardim Santa Maria. A Giovana quer falar também, não deixa, né? A gente fica vocês cortando. Não estão deixando, não tô brincando. Mas o Thiago tem razão, e o Clemente, e vendo as fotos, não dá nem pra estacionar um carro ali do lado, não, porque... é uma bela de uma poça. Mas né? Não tem como também, sair né? de dentro. Não é numa curva? É numa curva, mas ela pega toda a situação. Um pouquinho antes, porque é um espaço enorme ali, cheio de água. Vai até quase metade da rua, né? Quando chove. E uma chuva pequena aqui que aconteceu. É Eu tenho certeza que todo mundo que tá ouvindo essa reclamação aqui não sabe que rua que é. Bom, tem a foto. Se alguém ficar na dúvida, a gente manda a foto aqui. Então vamos falar de novo. Rua Maria Aparecida Prado, altura do número 237, no Jardim Santa Maria, ali no prolongamento. Fechou. Agora, não é só em Jacareí que a gente tem esse tipo de problema, não. É em São José dos Campos também. A Paloma mandou mensagem pra gente, a mãe dela, a Lourdes, mora no bairro do Costinha, fica na zona norte de São José dos Campos. E aí ela estava contando pra gente que tem mato cobrindo toda a entrada do bairro, a situação também tá complicada aí. Costinha e os bairros próximos ali, a Paloma de São José dos Campos mandou a reclamação dela. A gente tem um comerciante de Jacareí e a reclamação dele é sobre o estado de conservação da Rua Padre Eugênio. Depois das obras do SAI ficou pior do que era antes. Diz que tem vários buracos, falta de sinalização, sem contar a velocidade que os motoristas e motoboys andam pela rua, tá bem regular, mesmo com a rua ruim. Quer dizer, além da questão da velocidade, né, que o pessoal acaba abusando numa rua de calçamento ruim, duplica a possibilidade de um acidente, de alguma situação mais grave. Tá aí a reclamação desse nosso ouvinte também de Jacareí. Aliás, a próxima é também reclamação da Padre Eugênio, né? Do Almir aí, exatamente, né? O Almir de Jacareí. O Almir, inclusive, mandou várias fotos pra gente do bairro Jardim Paulistano. Sim. E ele reclama aí justamente da Rua Padre Eugênio. Tá cheia de desníveis, de buracos ao longo da rua. É uma rua com aqueles bloquetes ainda e realmente a situação tá bem complicada. Inclusive, uma das fotos que o Almir mandou, dá para ver claramente aquela... Eu não sei qual é o nome correto daquilo. Na lateral da rua é uma guia, mas é aquela parte que separa, que tem um escoamento de água no meio da rua. É de concreto também, tá rachada. A coisa tá bem feia mesmo, Rua Padre Eugênio. É uma tampa de buraco. Não é uma tampa, Clemente. Sabe, tipo, quando você tem duas ruas e aí você tem uma parte entre essas duas ruas que é tipo de uma canaleta para escoamento de água. Isso, exatamente. Só que ela é feita de concreto e ela tá rachada no meio. Né? Situação bem feia tem mesmo. Buraco ali, né? Muitos buracos, bem irregular mesmo. Tá aí a reclamação do Almir, nosso ouvinte de Jacareí, sobre o Jardim Paulistano, Rua Padre Eugênio. E você também pode participar aqui do Jornal da Manhã, se você tem alguma informação, se você tem alguma reclamação, pode mandar aqui pro nosso WhatsApp. Anota aí, é o 12997077791. Repetindo, 12997077791. 7h58. Repita. 7h58. E vamos ao destaque final da edição regional do Jornal da Manhã, São José dos Campos. Presidente da CPI da Covid-19, instalada ontem com o objetivo de apurar ações e omissões do governo do presidente Jair Bolsonaro no enfrentamento à pandemia do novo coronavírus, o senador Omar Aziz, do PSD, convocou a próxima sessão do colegiado para amanhã, às 9h. Os integrantes da comissão terão até o meio-dia de hoje para fazer sugestões ao plano de trabalho a ser apresentado pelo relator Renan Calheiros, do MDB, e votado na próxima reunião. A sessão de amanhã também servirá para que sejam aprovadas algumas sugestões feitas por Renan Calheiros. A lista com 11 prioridades apresentadas aos membros da CPI foi obtida pela Jovem Pan. No documento, o MDBista solicita o inteiro teor dos processos administrativos, de contratações e das demais tratativas relacionadas às aquisições de vacinas e insumos,
no âmbito do Ministério da Saúde e toda a regulamentação feita pelo governo federal no âmbito de lei que trata das medidas de enfrentamento da emergência de saúde pública, especialmente sobre temas como isolamento social, quarentena e proteção da coletividade. O relator também quer marcar audiências com os 3 ex-ministros da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, Nelson Teich e Eduardo Pazuello, com o atual comandante da pasta, Marcelo Queiroga, e com o presidente da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, Antônio Barra Torres. Há expectativa de que Mandetta, que deixou o governo federal em abril do ano passado, seja ouvido no próximo dia 4. Renan Calheiros também quer requisitar ao Supremo Tribunal Federal, o STF, o compartilhamento das investigações do inquérito das fake news e a CPMI das fake news. Todo o material apurado. Notícia. Rádio Jovem Pan. 8 horas. Repita. 8 horas. Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos. Oferecimento assistência médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12-3942-2000. E Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper 2139-2230.